Olá, neste vídeo acompanhe a resolução do seguinte problema. No retângulo ABCD, o ponto E, observado aqui, pertence ao lado AB. Então você tem aqui o segmento AB, a base do retângulo. E é tal que EB, este segmento aqui, é igual a 3 vezes, a medida dele é 3 vezes a medida do segmento AE. É o triplo da medida do segmento AE. Os pontos D, E e F, D, E e F, são colineares. O que significa os pontos serem colineares? Estão sobre uma mesma reta, tá certo? E DF, o segmento DF, esse daqui, é perpendicular, forma 90 graus com o segmento BF, certo? Se ED é igual a 8, então foi fornecida a medida de ED, e BF é igual a 9, também foi fornecida a medida de BF, qual o valor da área do retângulo? Então, recordem que a área do retângulo é base vezes altura. Quem quiser tentar resolver este problema, pause o vídeo. Uma dica que eu dou é tentar usar semelhança de triângulos, tentar enxergar uma semelhança de triângulos nessa situação, certo? Tente resolver e depois acompanhe o restante do vídeo com a resolução. Então vamos lá, vou começar. Então observe que aqui eu tenho uma situação em que eu tenho ângulos OPV, chamados de ângulos opostos pelo vértice. E aí os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então eu vou denominar esses ângulos aqui de alfa, tá bom? Então esse ângulo aqui vai ser alfa, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Observe que em ambos os triângulos, o triângulo ADE, que está bem aqui, tá? E o triângulo BFE, ambos possuem um ângulo de 90 graus. Então, consequentemente, em consequência disso, o outro ângulo, que eu vou chamar de beta, vai ter a mesma medida nos dois triângulos. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de beta e vou chamar esse ângulo aqui também de beta. Então, na realidade aqui eu tenho uma semelhança de triângulos, porque nos dois triângulos, os ângulos internos todos são iguais, alfa, alfa, beta, beta, 90, 90. Depois disso, eu vou chamar o segmento AD, a medida dele de x, tá certo? E aí eu vou dizer que a medida do segmento AE vai ser A. Como foi falado no enunciado que EB é o triplo, tá certo, de EA ou AE, tanto faz, então a medida do segmento BE vai ser 3A, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou observar então que a área do nosso retângulo, que é base vezes altura, a área do retângulo ABCD, ela vai ser AB multiplicado por AD, E aí a gente vai ter o seguinte aqui. AB vai ser A mais 3A, ou seja, 4A. Vezes AD, que eu acabei chamando de X. Então a gente tem que descobrir qual é o valor numérico de 4AX, Não necessariamente nessa questão a gente tem que achar o A e o X separadamente. Pode ser que a gente encontre o A vezes X já direto. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar agora a semelhança. Como é que eu uso a semelhança nesse caso? Observe que aqui o alfa está oposto ao x e no outro triângulo o alfa está oposto ao 9. Então vou dizer que x está para 9. Assim como, vamos olhar para o ângulo de 90 graus. Eu não vou olhar para o beta porque eu teria que denominar isso aqui com outra incógnita tipo y. Aí isso só ia complicar o problema, tá? Eu não vou precisar disso não. Vamos olhar para 90 graus em cada triângulo. Então, voltando para o triângulo ADE, o 90 graus ele mira o lado que mede 8. E se eu olho para esse triângulo aqui de baixo, o 90 graus mira no 3A. Então, de que 8 está para 3A. Então, fica montada assim a nossa proporção aqui, ó. X está para 9, assim como 8 está para 3A. Se eu multiplicar em cruz, eu vou obter o seguinte, 3AX, Isso aqui implica que 3AX igual a 9 vezes 8, que é 72. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo,
Então você vai ter o AX igual a 72 dividido por 3, que dá exatamente 24. Pronto. Então com isso aqui eu já consigo determinar a área do retângulo. É só eu pegar 4 vezes o valor do AX, que é 24. Então isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 96, tá certo? Caso essas medidas aqui na figura estivessem em centímetros, né? Então essa área seria medida em centímetros quadrados. Tivesse em metros, então metros quadrados. Então 96 unidades quadradas, tá? Item correto é o item E, ok? Então é isso, uma questão, considero uma questão simples, que só utiliza, né, a semelhança de triângulos, tá? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.